É necessário que se creia com toda a certeza e convicção. Senão, você vai ficar rodando em círculo. O povo de Israel passou 40 anos no deserto. 40 anos no deserto. E muita gente se perguntava por que era. Imagina naquela época o povo arrodeando, mas era um povo que murmurava, reclamava de tudo, falava bem da sua servidão, da sua escravidão. Quantas vezes você não olha a tua vida antes e fala bem do que você vivia? Sabia disso? Às vezes você olha para a tua vida passada e você começa a falar bem de ser escravo. Era assim que o povo de Israel fazia. Eles olhavam para trás e falavam: era bom quando a gente estava no Egito. Nós éramos escravos, mas tínhamos os pepinos para comer, tínhamos as verduras e os legumes. E hoje estamos no deserto e nós não temos nada, senão isso ou aquilo. Então você percebe que o povo, quando entra numa fase, num processo de reconstrução da sua vida, quando o povo entra numa fase de mudança, sai do cativeiro para começar a viver boas novas, existe um processo. Tem que ser tirado todos os deuses que eles tinham no coração da época do Egito, para ser colocado um novo Deus verdadeiro. Quando a gente vê a nossa vida passada, teve que ser tirado o que a gente tinha como apego da nossa vida passada, para com que a gente pudesse enxergar o novo Deus, a realidade, o evangelho verdadeiro. Mas esse processo, meus irmãos, ninguém quer passar. Ninguém quer passar. Na hora que chega o momento da dificuldade, a única coisa que as pessoas fazem quando começam a caminhada com Cristo é olhar para o seu passado e dizer assim: aquela época era melhor. Aquela época foi a melhor época que eu vivi. Sabe por quê? Eu tinha dinheiro no bolso. Não é assim, não? Eu fazia tudo o que eu queria. Então por que tu era infeliz? Se tu na tua época passada fazia tudo que tu queria, tinha dinheiro no bolso, fazia conforme a sua vontade, por que você era infeliz, meu amigo? Eu queria que me respondesse. Não é verdade? Hoje, você não tem nada e é feliz. Ué? Tem alguma coisa errada aí. Hebreus, no capítulo 3, o último verso, vai dizer assim, ó, verso 19. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Está falando de quem aqui? Quando você lê o texto, você percebe que ele está falando do povo de Israel. Quando saiu do Egito e ficou arrodeando, e muitos não entraram por causa da sua incredulidade. Sabe por quê? Porque o povo de Deus hoje crê pela metade. O povo acredita nas coisas pela metade. O povo não tem aquela fé de crer que vai acontecer. Não, acredita na metade. Acredita até o momento que passa pelo problema. Acredita até o momento que começa a atravessar o mar. Tem deles que nem sequer começam a atravessar o mar. Porque quando olha da lateral subindo as águas e a terra seca,
olha o mar aberto e fala: eu não vou passar por aqui. Vai que eu começo a passar e essas águas começam, as coisas começam a voltar e as águas me engolem. E não passa. Sabe o que vai acontecer com esse tipo de pessoa? Vai ficar rodando na prova o resto da sua vida. Não vai sair da prova. O povo ficou 40 anos no deserto, rodando. Mas eles preferiam a vida do Egito. Oi? Quando você pega, tem salmos, né? Eu tenho uma pregação que eu fiz, que ela se chama prova rotativa. Eu fiz essa pregação eu fiz lá no Joel. Eu não lembro quais são os capítulos, mas a prova rotativa, ela dá um interesse em dizer que quando o povo de Israel, eles ficaram 40 anos no deserto, você começa a perceber que várias das provas que eles tinham eram sempre as mesmas. Se repetia as provas. Irmãos, na nossa vida, às vezes, a prova se repete. Você passa por uma prova, daqui a um pouco você passa pela mesma prova. Sabe por quê? Porque você não foi aprovado. É isso que acontecia com Israel. E aí a gente considera como prova rotativa, porque você vai ficar rodando e passando pela mesma prova sempre. Enquanto você não aprender, você não vai sair dessa prova, meu irmão. Tá entendendo? O povo era incrédulo, tá dizendo aqui, ó. Morreu a maioria no deserto. Não quiseram acreditar. Querem reclamar é uma coisa, murmurar é outra. Reclamar é simples para o que esse povo fazia. Tá entendendo? Quando eu reclamo de algo, falar, isso aqui está faltando. É isso, reclamar. Murmurar é eu pegar e ficar falando, isso aqui está faltando, por causa que agora eu não consigo mais fazer aquilo, por causa disso aqui, por causa disso. Fica tudo girando em torno daquilo dali, e você vai passar a vida reclamando por causa dessa migalha. Isso é murmurar. Reclamar é diferente. Povo murmurador e incrédulo. Não crê na sua própria vitória. Se tu não crê na tua própria vitória, tu vai para onde? Irmão, olhe para trás então. Você acha bom? É legal? Olhe para trás. Veja teu passado. Era melhor? Eu te digo uma coisa. Deus não deixou o povo voltar do deserto. Deus não deixou o povo voltar do deserto. Não queira que isso aconteça. Se você olhar para trás e você achou que estava melhor, depois de provar do pão celestial, depois de provar das bênçãos e da realidade de Deus, se você olhou para trás e achou que era melhor, fique sabendo que nem o povo de Israel conseguiu voltar para o Egito, nem a mulher de Ló conseguiu voltar para Sodoma e Gomorra. Porque só de olhar para trás, ela virou um estado de sal. E aqui o povo murmurador, muitos morreram.
Quando relata alguns tipos de morte, como que houve, eles pecavam em tudo, meu. Em tudo eles pecavam. Povo ignorante, não percebia o seu próprio pecado. Não se arrependiam. Até quando eles pediam carne. Ah, Moisés, mas nós precisamos de carne. Como Moisés orava, Deus mandava a carne até... Olha, foram codornizes enviadas para esse povo. Caiu tudinho para eles se alimentarem. A Bíblia vai nos dizer a resposta do porquê eles comeram. E eles ainda com a comida nos dentes. O Senhor levou muitos ali. Eles comendo e morreram. Mas ela não responde. Nesse capítulo, o porquê aconteceu isso, a resposta tem em Salmos. Vai falar que esse povo, eles não estavam comendo normal. Eles estavam comendo com gula. Sabe por quê? Por medo de faltar. E aí começaram a comer mais do que aquilo que eles poderiam comer. Por medo de faltar. E comiam, estavam saciados, mas continuaram comendo. E foi nesse momento que o Senhor foi posto a espada e derrubou. Não sei quantos, se eu não me engano, uns milhares aí. Irmãos, começou a batalha, já era. Não tem como voltar atrás. Esse povo não percebia as bênçãos de Deus. Imagina que o povo era sustentado por Deus e não percebiam as bênçãos de Deus. Antes, todo o seu desejo e toda a sua memória estava no tempo da escravidão. Era o povo atravessando o deserto, era o povo sendo mantido por Deus, era o povo comendo do maná de Deus, e o seu pensamento estava no Egito. O seu pensamento estava na época de escravo. Considerando que era bom, era melhor a escravidão do que aquilo que estava vindo da mão de Deus. E eles consideravam que era melhor a escravidão. Irmãos, mas esse povo não voltou. A mulher de Ló não voltou. Aí hoje Deus fala: você tem duas situações que você pode definir. Ou tu crê, ou então uma certeza é tua. Não vai voltar. Não vai voltar. O caminho que trilhou até aqui não vai voltar. É mais fácil. É mais fácil tu perder a tua vida do que tu voltar atrás. Tá entendendo, meu irmão? As pessoas não consideram ainda e não sabem que Deus tem limite. Então, quando Deus quer avisar alguma coisa, avisar, Ele avisa e pronto. É tua escolha. É tua escolha. É gostoso olhar para o passado? Estava bom? Foi maravilhoso? Se foi tão bom, o porquê que procurou mudança? Se tinha tudo, o porquê procurou mudança?
Se os tempos foram bons, o porquê que não permaneceu? Quando Moisés foi livrar o povo do cativeiro, porque o meu passado, o teu passado, é cativeiro. É cativeiro ou não é? Gente, quando a gente olha para o nosso passado, a gente percebe que a gente estava numa prisão. Moisés, quando foi levar esse povo, na hora que foi livrar, todo mundo estava feliz. Abriu o Mar Vermelho, vamos atravessar, ver tudo soldado, tudo morrendo. Todo mundo morrendo. Vamos bater palma. Vencemos? Não. Vocês estão no começo ainda. Terminou a travessia do mar, aí começou. Quando vai atravessar o deserto, que vai tirar os carrapichos do passado, aí começa a reclamação. Deus está servindo, mas não está bom. O que Deus entrega não está gostoso. Eu não estou comendo bem como naquela época. Tu era feliz? Então por que quis provar o novo? E por causa da sua incredulidade, não puderam entrar na Terra Santa. Murmuradores, falastrões, não sabem enxergar o que Deus já tem feito na tua vida. Não enxerga, só sabe pedir e querer mais. Nunca Deus não fez nada por você ainda. Deus não fez nada por você ainda. Era melhor lá atrás? É assim que funciona. E não observa o caminho até aqui e o que Deus já fez na tua vida. Isso não consegue enxergar. Cegueira. Sabe por quê, meus irmãos? Murmuradores. Murmuradores que têm a chance de entrar na terra prometida. Quando o Senhor traz essa palavra, Ele mostra para nós e deixa bem claro que nós temos a chance de entrar na terra prometida. Eu e você. Eu posso entrar na minha terra prometida e você na sua terra prometida. Mas se tu for igual o povo de Israel, aí, meu irmão, tu vai entrar em conserto. Não vai ter terra prometida para você, não. Sabe o que vai ter? O cerco se fechando. Eu não quero viver isso, não. Não quero. É por isso que eu estou aqui. Ei, pode acontecer qualquer situação comigo. Enquanto eu puder pregar do evangelho, eu vou pregar. Eu não vou envergonhar Deus e dizer, olha, Senhor, tenho conhecimento, eu tenho a palavra, mas eu não vou falar. Ah, por quê? É porque eu me chateei com alguma situação. Então eu vou ficar calado. Porque eu estou com dodói. Irmão, eu não vou envergonhar, não. Se o Senhor me deu por missão, eu vou executar e pronto. Não importa o que aconteça, eu vou executar. Se alguma coisa acontecer, de quem que é a responsabilidade? Do meu pai. É dele a responsabilidade. Ele se responsabiliza por tudo aquilo que eu vou fazer. Assim como por várias vezes ele se responsabilizou por muitas coisas que Moisés ia fazer.
Mas o problema não era Moisés, o problema era o povo. O problema era o povo. Moisés servia de recado, falava, ia orar, buscava conversar com Deus, passava o recado para o povo, e mesmo assim o povo era incrédulo, não confiava, não acreditava na vitória. Irmão, ou tu vai para frente, ou então alguma coisa vai acontecer. Mas para trás, Deus te fala que tu não vai. É mais fácil tu ir à sepultura do que tu ir para trás. Essa é a palavra. Não era o que eu queria trazer, não. Não era o que eu queria trabalhar. Eu nem imaginava que iria sair dessa forma. Eu queria falar sobre a incredulidade desse povo. Era o que eu queria falar. Eu queria falar para tu ter fé. Tenha fé, não seja incrédulo não. Era isso que eu queria falar. Mas o Senhor, Ele aprove a trazer por esse caminho. Ele aprove a mostrar o passado, o presente e o futuro. Para você saber o que é que você quer. Para você entender, compreender, murmuradores. É a palavra principal que ele traz. Reclamões. Falam demais da sua própria vida. Não observam os meus sinais, aquilo que eu fiz. O quanto tenho te tirado do buraco. O quanto eu mudei a tua história. Isso tu não vê. Mas reclama. Olha para o teu passado. E diz que era bom aqueles dias de fartura mentirosa. Quem tu eras? Cati, tu tinha felicidade? Essa é a palavra. E aqui a chave principal. Ou tu anda para frente, ou é mais fácil tu ir à sepultura. Eu oro. Eu oro a Deus para o Senhor me ajeitar, me ajudar. Ei, meus irmãos, mas eu não fico olhando para trás, não. Tá aí um negócio, eu não... Eu gosto de olhar para frente. Para trás eu não gosto de olhar, não. Quem olha para trás é porque está achando que perdeu alguma coisa. Quer olhar para trás ainda? É você que sabe. Cristão, viva o presente e o futuro. O passado ele serve de lição. Mas viva o presente e o futuro. O que aconteceu ontem? Não importa mais. Viva o presente e o futuro. Não queira trabalhar o passado. Eu peço a Deus para não fazer nada das coisas que eu fazia no passado. Tu acredita nisso? Eu lá quero ficar repetindo. Quem gosta aqui de repetir de ano na escola? Alguém gosta aqui? O que é bom? É passar de ano, né? Vai ficar repetindo? Aí olha para trás, não vou repetir tudo de novo que eu fazia. Que é isso? Vai ficar dando círculo que nem o povo de Israel. Passou 40 anos. Murmuradores, não tinha jeito. Foi tudo para a sepultura.
Porque terra santa é santa, meu irmão. Se tu vai entrar, como é que tu vai conseguir vencer? Tem alguma coisa? Olha, a tua terra santa, qual que é a tua terra santa? A tua vitória. Como é que tu vai entrar na vitória sabendo que tu é o murmurador? Que susto. Como é que tu vai entrar na tua vitória sabendo que tu é um murmurador? Se tu é um murmurador, como é que Deus vai te dar uma vitória dessa? Vai te dar coisa boa para tu viver, tu reclamando? Ou tu acha que quando tiver bom tu também não vai reclamar, achar ruim? E vai lembrar de novo do passado, vai falar, o meu passado era melhor. Por tal motivo, ou tu olha presente e futuro, ou então tu vai ficar rodando no deserto 40 anos, sozinho. Até aprender. Se não aprender, a sepultura chama. Porque aquilo que é de promessa tem que se cumprir. Amém, meus irmãos?